A entrada de Samuel Lino no Flamengo alterou imediatamente o funcionamento do ataque, sobretudo pelo lado esquerdo, faixa em que Everton Cebolinha vinha convivendo com altos e baixos. O efeito foi tão nítido que em questão de semanas o novo reforço alcançou o mesmo número de participações diretas em gol de Cebolinha. Com um detalhe que muda a conversa, ele precisou de 22 jogos a menos para chegar à mesma marca. Em outras palavras, o impacto não foi apenas estético, foi mensurável, concreto e decisivo para o desempenho recente do setor. Segundo o Transfermarkt, Samuel Lino disputou apenas 8 partidas com o manto rubro-negro e já coleciona 6 ações diretas em gols, 4 bolas na rede e 2 assistências. Everton Cebolinha também soma 6 participações, porém chegou a esse total ao longo de 30 jogos na temporada de 2025. A diferença de volume é gritante e evidencia a eficiência do camisa 16 desde que estreou. Com menos tempo em campo, entregou o mesmo que o concorrente precisou de uma sequência extensa para produzir. A fotografia fica ainda mais reveladora quando se observa a média. Samuel Lino registra 0,75 participação por partida, enquanto Cebolinha aparece com 0,20, proporção que aproxima o recém-chegado de uma ação decisiva a cada jogo e empurra o camisa 11 para uma zona de contribuição mais esparsa. Importante frisar, todos esses números foram obtidos exclusivamente no Brasileirão Betano, o que reforça o peso do recorte, já que se trata do torneio doméstico de maior exigência técnica e física. O porquê dessa diferença salta aos olhos também no campo tático. Samuel Lino oferece drible curto, com alto acerto, aceleração imediata após o primeiro toque e tomada de decisão objetiva. Raramente carrega a bola sem propósito, entra no meio espaço, puxa para dentro, finaliza rápido ou encontra o passe vertical para quem chega de trás. Essa soma de recursos dá profundidade à faixa esquerda e ao mesmo tempo cria linhas de passe que antes apareciam com menos frequência. Cebolinha, mesmo tendo sequência, oscilou entre bons lampejos e jogos de pouca influência no placar. Some-se. A isso os problemas físicos do início da temporada, que interromperam continuidade e ritmo, e a curva de performance acabou ficando irregular. Há também uma camada mental e narrativa que pesa. Samuel Lino chegou com expectativa alta e respondeu. No ato, isso gera confiança no vestiário e valida a aposta feita pela diretoria. Cebolinha, por sua vez, ainda carrega o fardo do investimento realizado em 2022, quando desembarcou vindo do Benfica com status de grande contratação. A cobrança por entrega imediata é maior e quando a sequência de números não acompanha a percepção externa, rapidamente muda de tom. Resultado? Enquanto o camisa 16 vai ganhando protagonismo, lance a lance, o espaço do camisa 11 encolhe a cada rodada. Do ponto de vista de gestão de elenco, o cenário impõe decisões, com Samuel Lino oferecendo impacto imediato, gols e assistências. A tendência natural é que ele concentre o maior volume de minutos nos jogos mais pesados, especialmente quando o plano pede agressividade pela esquerda e presença na área. Para Cebolinha, o caminho da virada passa por 3 frentes: recuperar a plenitude física, aumentar a taxa de acerto nas ações de último terço cruzamento, passe de ruptura-finalização e reencontrar a confiança no 1 contra 1. Em elencos de alto nível, a disputa é diária. Números como os apresentados pelo concorrente obrigam qualquer jogador a subir a régua. Outro ponto pouco citado, mas determinante, é o tempo de execução. Samuel Lino encurta jogadas, domina, decide e finaliza em menos toques, acelerando o ataque e pegando sistemas defensivos ainda em transição. Isso melhora a qualidade das chances criadas e, por consequência, o aproveitamento. Cebolinha, quando está confiante, também gera desequilíbrio, porém nos períodos de oscilação alonga as conduções e permite a recomposição adversária, diluindo a vantagem do duelo individual. É uma diferença sutil no estilo que, repetida jogo a jogo, vira métrica.
Nada disso significa que a disputa esteja encerrada. A temporada é longa, o calendário cobra rotação e momentos variam. Contudo, o recorte atual é inequívoco, com média próxima de uma participação em gol por partida. Samuel Lino se apresenta como um dos jogadores mais impactantes do elenco neste início de trajetória. Ele não apenas valida a estratégia de contratação como redefine o sarrafo da posição, obrigando quem concorre pelo posto a responder no mesmo patamar. Em síntese, a mudança de dinâmica do lado esquerdo não é casual. Ela nasce de eficiência. 6 participações em 8 jogos, se sustenta em média 0,75 contra 0,20 e se explica por características que encurtam o caminho até o gol. Para o Flamengo, é ganho técnico imediato. Para Everton Cebolinha, é um chamado à reação, recuperar constância, transformar minutos em números e provar no campo que ainda pode ser protagonista na função. Se a curva atual se mantiver, Samuel Lino consolida a titularidade. Se houver resposta, o clube ganha uma disputa que eleva o nível de todo o setor. E isso, em um time que mira títulos, costuma ser a melhor notícia possível. O Flamengo atingiu em 2025 um feito sem precedentes que reforça sua grandeza não apenas nos gramados, mas também nos bastidores do mercado da bola. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, um clube ultrapassou a marca de R$500 milhão em negociações de atletas em uma única temporada. O rubro-negro já soma 513 milhões de dólares arrecadados somente com transferências neste ano, consolidando-se como referência absoluta no país. O valor é tão expressivo que, se existisse uma equipe fictícia chamada Vendas do Flamengo, ela figuraria entre os 10 maiores faturamentos do Brasil, superando instituições tradicionais e de massa, como Grêmio, Vasco, Santos e Cruzeiro. Trata-se de um marco que evidencia não apenas o poder de formação e valorização de atletas do Clube da Gávea, mas também a eficiência de sua gestão esportiva e financeira. O negócio que selou essa marca histórica foi a venda do jovem meia Matheus Gonçalves. O talento revelado no Ninho do Urubu acertou sua ida para o Al Ahly da Arábia Saudita em uma operação avaliada em 8 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 505 milhões de dólares. Essa transferência, somada a outras movimentações do elenco, ajudou a consolidar um desempenho financeiro que impressiona até os mais céticos. Quando se observa o quadro completo de negociações realizadas, ao longo do ano, fica clara a dimensão do impacto que o Flamengo causou no mercado. Cada saída contribuiu de maneira significativa para que o clube atingisse um patamar jamais alcançado no futebol brasileiro, transformando 2025 em uma temporada que ficará marcada não apenas pelos resultados esportivos, mas também pelo poder de venda e pela solidez econômica do rubro-negro. Wesley, cria da base, foi negociado com a Roma por 1.622 milhões de euros. Logo depois, foi a vez de Gerson deixar a Gávea rumo ao Zenit da Rússia em uma transação de 1.636 milhões de euros. Alcaraz acertou com Everton da Inglaterra, rendendo 96 milhões de euros. Aos cofres rubro-negros, já Fabrício Bruno retornou ao Cruzeiro em um negócio de 44 milhões de euros. Para fechar a lista, o jovem Matheus Gonçalves foi vendido ao Al Ahly da Arábia Saudita por 505 milhões de dólares. No total, saídas que somam cifras gigantescas e consolidam o Flamengo como referência absoluta em geração de receita com transferências. Esse fluxo milionário coloca o Clube da Gávea em um patamar diferenciado no cenário nacional. Mais do que vitórias em campo, o Flamengo demonstra capacidade de gestão e visão estratégica, valoriza seus ativos, vende bem e transforma negociações em combustível para novos investimentos. Os números não deixam dúvida? Trata-se de um clube sólido financeiramente, pronto para competir de igual para igual com qualquer rival do continente. A comparação com a temporada passada reforça ainda mais esse cenário.
Em 2024, o Flamengo fechou o ano com 1.334 bilhão de faturamento, superando gigantes como o Palmeiras, 1.274 bilhão, e o Corinthians, 1.114 bilhão. O modelo se retroalimenta, vende com inteligência, arrecada valores recordes, reinveste em reforços de peso e mantém um time altamente competitivo. Esse recorde alcançado em 2025 dá ainda mais tranquilidade para o decorrer da temporada. Com cofres cheios, a diretoria tem liberdade para buscar peças pontuais, investir em reposições de qualidade e manter o elenco em condições de disputar todas as competições em alto nível. O torcedor rubro-negro pode esperar um Flamengo forte nos próximos anos, sempre protagonista no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil. E a caminhada segue já neste domingo, dia 31, no Maracanã. O time de Felipe Luiz encara o Grêmio em mais um confronto decisivo pelo Brasileirão. Será um jogo que promete não apenas pela importância na tabela, mas pelo momento de confiança que o Flamengo atravessa, dentro de campo com grandes atuações e fora dele com uma solidez financeira que poucos clubes no Brasil e na América conseguem igualar. Nos bastidores do Flamengo, uma ideia ousada começa a ganhar corpo e mexer com a imaginação da torcida. Segundo o jornalista Paulo Brito, conselheiros, muito próximos ao presidente Luiz Eduardo Bapi, discutem a possibilidade de trazer João Arias para vestir o manto rubro-negro já em 2026. O meia-atacante colombiano se tornou um dos nomes mais comentados do futebol sul-americano nos últimos anos, especialmente depois de ser protagonista no Mundial de Clubes pelo Fluminense, quando chamou atenção pela intensidade, qualidade técnica e capacidade de decisão em jogos grandes. Logo depois, o jogador foi negociado com o Wolverhampton da Inglaterra em busca de espaço na Premier League. A leitura de uma ala política do Flamengo é clara: talento Arias tem de sobra, mas o ambiente em que ele se encontra pode não ser o mais favorável para que brilhe. O Wolverhampton é um clube com limitações técnicas, acostumado a lutar contra a parte de baixo da tabela inglesa. A previsão é de que o time brigue contra o rebaixamento, o que poderia limitar o crescimento do colombiano e até gerar frustração pessoal. Para esses dirigentes, essa combinação abre uma janela estratégica. Se Arias não se adaptar plenamente ao futebol inglês, pode surgir o desejo natural de retornar ao Brasil. E o Flamengo estaria pronto para agir com rapidez, transformando a dificuldade do jogador em uma oportunidade de mercado. O raciocínio é direto. O Clube da Gávea vive um momento de hegemonia esportiva e financeira e enxerga em Arias um nome capaz de elevar ainda mais o nível do elenco. Com sua versatilidade, poderia atuar aberto pelas pontas, centralizado como meia de criação, ou até como segundo atacante, dependendo das necessidades do técnico Felipe Luiz. A ideia seria somar um atleta de impacto a um grupo já recheado de estrelas, aumentando as opções em um calendário cada vez mais exigente. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Quando o Fluminense vendeu Arias em julho deste ano por 22 milhões de euros, aproximadamente 142 milhões, o presidente Mário Bittencourt incluiu uma cláusula de prioridade. Caso o jogador decida voltar ao futebol brasileiro, o tricolor terá direito de igualar qualquer proposta. Em tese, isso dá ao rival uma vantagem no momento de uma eventual repatriação, tornando o caminho do Flamengo mais complicado. Ainda assim, dentro do Flamengo prevalece um pensamento recorrente no futebol. Cláusulas ajudam a proteger, mas dificilmente resistem à vontade explícita do jogador. Alguns conselheiros acreditam que se Arias deixar claro que deseja atuar pelo rubro-negro, esse fator pode se sobrepor à prioridade tricolor. Para eles, quando existe mobilização política e financeira, é possível encontrar brechas para viabilizar a negociação. Esse otimismo se apoia em um histórico recente, jogadores de peso, que mesmo diante de barreiras contratuais, acabaram vestindo o vermelho e preto, graças à força do projeto do clube. Enquanto as discussões ocorrem nos bastidores, Arias dá seus primeiros passos na Inglaterra. O colombiano assinou o contrato até junho de 2029, recebeu a camisa 10 do Wolverhampton e já participou de 3 partidas oficiais, sendo titular na derrota contra o West Ham. O problema é que o time começou mal.
a temporada acumulando 2 derrotas em 2 rodadas da Premier League, esse início turbulento reforça a tese dos conselheiros rubro-negros de que o ambiente pode não ser o ideal para o jogador desenvolver todo o seu potencial. Dentro da Gávea, o debate vai além do aspecto esportivo. Há também a leitura de que um eventual acerto com Arias teria forte impacto político e de marketing. Politicamente significaria mostrar poder sobre um rival direto, já que o Fluminense teria a prioridade contratual, mas veria seu ex-craque vestir a camisa rubro-negra? Do ponto de vista de imagem, seria um recado claro de que o Flamengo não apenas contrata grandes nomes vindos da Europa, como também é capaz de repatriar destaques do continente sul-americano no auge da carreira. E como Arias se encaixaria no elenco rubro-negro de 2026? Hoje o Flamengo já conta com nomes como Arrascaeta, Pedro Bruno, Henrique Cebolinha, Samuel Lino, Gonzalo Plata e Saul. Felipe Luiz tem feito da rotação uma marca registrada, mantendo o nível de competitividade em todas as competições. A chegada de Arias poderia potencializar ainda mais esse sistema, oferecendo um jogador dinâmico, veloz e com capacidade de definição. Exatamente o tipo de peça que permite ao treinador mudar o rumo de um jogo em instantes. Imagine, por exemplo, um setor ofensivo formado por Arrascaeta, Arias, Samuel Lino e Pedro Mobilidade, Criatividade e Presença de área reunidos em uma mesma formação. Oficialmente, o Flamengo não confirma negociações e mantém silêncio absoluto sobre qualquer especulação de mercado. Mas nos bastidores, a ideia segue viva, alimentada por dirigentes de peso e por uma torcida que já sonha com a possibilidade. A expectativa é que com a aproximação da temporada de 2026, esse projeto ganhe mais força e possa até se transformar em uma das maiores novelas de transferência do futebol brasileiro. Arias, por sua vez, segue sua rotina em Wolverhampton, mas o futuro permanece aberto. Se a adaptação ao futebol inglês não for plena, a chance de vê-lo no Brasil novamente aumenta. E nesse cenário, o Flamengo está preparado para agir. Afinal, se há algo que a história recente provou, é que quando o clube decide ir ao mercado, o impossível passa a ser apenas uma questão de tempo. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.